Fala pessoal, então hoje a gente vai responder a pergunta que é: dependemos do ego para existir, para viver? A gente está atrelado a ele para sempre aqui durante a nossa vida? E assim, a gente sabe muito bem que o ego é uma coisa útil para a sociedade. Então, de certa forma, nós devemos usar ele para um objetivo social, correto? Mas ele não passa de uma ficção para que algo seja, para que as engrenagens da sociedade funcionem. É igual um pacto de uma empresa. A empresa, por si só, ela não existe. A empresa, mas é necessário que tenha algo por trás, um sonho, uma ideia, um objetivo que cria todo o mecanismo que está na empresa, as pessoas, os funcionários, os contratos, os colaboradores, os investidores, tudo isso ele precisa estar atrelado a uma ideia. Agora, você tem que entender que essa ideia, ela não é a realidade, mas ela constrói uma certa realidade. Assim como o ego funciona na nossa vida, né? Assim como a ideia consegue construir uma empresa, o ego ele constrói a sociedade. Ele permite com que ela continue existindo, correto? Só que, entendendo que o ego é uma ficção, né? Aí aqui a gente vai começar a meio que pegar a ideia do Osho aqui, que ele fala, né? Entendendo que o ego é uma ficção, você tem que entender que vai ter momentos em que essa ficção ela vai desmoronar, porque é cansativo manter uma ficção, uma ilusão. Você precisa o tempo todo alimentar uma ilusão para que ela continue existindo, porque ela é necessário um gasto mental. Não porque quando você se depara com a realidade, ela some. Então o tempo todo você tem que ir atrás consumindo coisas, indo atrás de coisas para que você consiga alimentar essa ilusão que é o ego. Então o tempo todo você está escrevendo coisas na água, e vamos supor que o ego, ele é sabe quando você taca uma pedra e essa pedra ela faz com que tenha várias ondas em volta da água, né? Tipo, você taca uma pedra em volta dela, vai saindo ondas assim. Essas ondas, vamos supor que é o ego, tá? O que acontece? Nós, como os seres da sociedade, precisamos tacar sempre várias pedras, ficar sempre mexendo na água para que essas ondas continuem existindo. Porque chega um momento que as ondas acabam se você não para de mexer na água. E a verdade é que a realidade não tem ondas. Você taca a pedra para criar as ondas, mas se você não tacar as pedras, tudo vai ser diferente, não vai ter ondas. Agora você precisa estar alimentando o tempo todo, então isso é cansativo. Então existem certos momentos na sua vida que você vai perceber, caramba, essas ondas não são reais, o ego não é real, e você não depende do ego, porque ele não é realidade, a sociedade depende. Agora a gente tem que entender o seguinte, o principal medo do ego, né, é a morte. Então muitas pessoas elas se sentem incomodadas com a ideia da morte. Elas acham que a morte é algo a ser evitado, o que claramente é algo a ser evitado, porque ninguém quer morrer, mas não é algo a ser escondido. É como se o ego ele tentasse mascarar de que o mundo aqui é completamente passageiro e que talvez não tenha um sentido nesse mundo, tá? A verdade é que não tem um sentido. Quem já leu sobre Nietzsche sabe que a vida por si só não tem sentido.
Ela não tem um sentido. Cabe a nós criar um sentido. Mas o ego ele tem medo da realidade. Porque ele, na realidade, ele não existe. Então, a gente sempre tenta nos convencer de alguma forma. O Osho ele dá o exemplo aqui, né? De que as outras pessoas morrem, mas a gente não morre. Ó. Olha que legal as ideias aqui, ó. Toda a nossa vida, a busca pelo dinheiro, poder, prestígio, isto e aquilo, não é nada além de buscas por novas peças de amparo. Uma busca por novos apoios para, de alguma forma, manter a ficção em andamento. A ficção é o ego, né? Esses apoios é o que eu te falei, sobre alimentar o ego. E o tempo todo a pessoa sabe que a morte está chegando. O que quer que ela faça, a morte vai destruir. Mas, ainda assim, ela continua a ter esperança contra todas as expectativas. Talvez todas as outras pessoas morram, menos ela. E, de certa forma, isso é verdade. Nós sempre vemos as outras pessoas morrendo e nunca nós mesmos. Portanto, isso também parece verdadeiro, além de lógico. Essa pessoa morre, aquela pessoa morre, mas nunca nós morremos. Estamos sempre presentes para sentir pena dos que morreram. Vamos ao cemitério para nos despedir dele e depois voltamos para casa. Então não se deixe desenganar, no entanto, pois todos agem do mesmo jeito, e ninguém é exceção. A morte vem e destrói toda a ficção do nome e da fama do indivíduo. A morte vem e simplesmente apaga tudo. Não são deixadas nem mesmo pegadas. O que quer que as pessoas continuam a fazer de suas vidas não é nada além sobre escrever na água, nem mesmo na areia, mas sobre a água. Nem mesmo terminam de escrever e ela já se foi. Não podem nem mesmo lê-las, pois antes que possam lê-la, ela já se foi. Porque de fato a vida ela é muito curta, né? A vida, a gente tem uma falsa ilusão quando a gente é jovem e a gente está obcecado por algum projeto, algum objetivo, de que as coisas são eternas, mas não são. Quanto mais você vai chegando perto da morte, né, quanto mais velho você vai ficando, mais você vai percebendo isso. E muitos tentam mascarar isso. Mas é a realidade, né? A realidade que não são essas ondas, essas essas ilusões escritas sobre a água que não duram segundos. A realidade é que a gente mesmo é a morte, né? Tem a teoria aí que, se você parar para pensar, 99,9% do átomo é vazio. Então, você pensar que 99,9% de você é vazio e que a sua consciência ela é só formada devido a uma organização de átomos e que com essa desorganização você simplesmente desmonta. Então, assim, tem essas coisas mais até que científico, né? É uma reflexão sobre algo científico, mas não vou falar sobre isso agora, porque não é o momento também, mas só para você entender, né? A gente é vazio praticamente, né? A gente tem a morte dentro da gente e a vida passa muito rápido, muito, muito, muito rápido. Agora, o que ele fala? Acontece que existe alguns momentos na sua vida que você consegue perceber que você não é o seu ego. Quando você tem consciência e nessa consciência você não está atrelado ao seu ego e simplesmente há uma consciência de alguma coisa que te tira de si mesmo, você tem uma certa morte em vida. E nesse momento ele fala algumas das coisas que geram esse momento. Primeiro ele fala do sono profundo. As pessoas quando têm sono profundo, o Osho ele fala que elas entram em um estado muito parecido com a meditação profunda. Só que o que muda entre o sono profundo e a meditação profunda é a consciência. No sono você não tem consciência, né? E aí você não consegue sentir o que é estar dentro do vazio, né? O que é estar na fonte universal. E na consciência e na meditação você tem a consciência. Só que ele mesmo falou aqui que a meditação é muito difícil, né? A meditação pura
profundo é muito difícil e muitas pessoas ele falam que demora vidas e vidas para alcançar isso, entende? Então é um processo muito complicado. A meditação profunda, mas é algo que pode ser alcançável, né? É algo que pode ser alcançado. Inclusive, eu quero alcançar esse estado em que eu consiga meditar profundamente, conscientemente, né? O sono profundo, a gente percebe que em 8 horas de sono, geralmente, eles falam, tem o sono REM. Eu não sei se é o sono REM, mas tem na literatura científica um nome científico para o sono profundo. Mas é o sono que não é o sono que você fica em 8 horas. Em um momento desses sonos de 8 horas, 1h30, 2 horas ali em média, você tem um sono profundo. E o Osho fala que nessas 2, 1h30 aí que você tem nesse sono profundo, é o suficiente para você estar revigorado, assim, se sentir jovem, se sentir bem, que é quando a gente tem aquela sensação, depois da gente ter um sono muito bom mesmo e acordar, né? Você acorda bem, com energia, disposto, porque você saiu do ego e se conectou com a sua essência, e ao conectar com isso, você é alimentado por ela, né? Como se aquilo fosse a sua fonte, você se conectou com a fonte no sono profundo, apesar de você não ter consciência disso, né? Porque você está no sono, e aí através disso você consegue estar bem e enfrentar mais um dia, né? Não enfrentar, mas viver mais, viver bem e tal. Então é muito importante essa conexão. Só que a gente quer que, né, o Homos Novos, ele não quer só depender do sono profundo para ter essa conexão, né? A gente procura principalmente através da meditação, que ele fala aqui que é uma das formas mais difíceis, mas que é uma das melhores, é a melhor forma com certeza, tá? Porém, ele fala aqui também de outra coisa, que é o sexo. Olha aqui, ó. A segunda maior fonte de experiência sem o ego é o sexo, o amor. Isso foi destruído pelos padres, né? Então ele fala aqui que a igreja, né, eles geraram uma culpa nas pessoas de que fazer o sexo é errado, é pecado, é pecado, é pecado, é pecado. Sendo que o sexo é uma das formas, o sexo, mas não é todo sexo, não é um sexo casual, é um sexo diferente, é o tantra, né, que eles falam, né? É um outro tipo de sexo, assim, não é aquela coisa, transar com ela, gozei e acabou, não. É um outro tipo, é um sexo com presença, o tantra. E aí, com o ser humano hoje, devido à igreja, né, os padres, eles geraram essa culpa na gente, que o Osho fala aqui, e aí eles acabam não conseguindo ficar presente, porque quando ele faz isso, ele se sente culpado, ou eles mesmos evitam isso, né? Então a gente vive uma geração que está sempre culpada, tem sempre um receio em relação. Eu acho que hoje em dia não tem mais tanto isso, né? Eu acho que a gente chegou a reprimir tanto isso. As gerações passadas reprimiram tanto isso, né? Porque a igreja era mais forte e tal, porque não tinha muita ciência, que hoje em dia meio que explodiu, né? Hoje em dia tem putaria pra todo lado e a galera tá cagando, né? Não é todo mundo, né? Mas bastante pessoas estão meio que cagando pra esse trem de culpa ou não, né? Mas as pessoas que são afetadas, elas realmente se privam de viver uma experiência que pode ser uma porta de entrada para a conexão com a sua essência, ou com Deus, como você preferir. Não Deus tradicional, né? Um outro Deus, mas chame do jeito que você quiser. É uma conexão com uma coisa maior, que envolve tudo, universal, né? Aqui, as pessoas, elas... Aí acaba que isso gera uma certa revolução, né, na sociedade, gera uma rebeldia, porque você acaba reprimindo uma coisa que é muito importante, porque o que seu corpo tem desejo de fazer, o que você tem, o que você, tipo assim, as pessoas, elas têm um desejo também instintivo de fazer sexo. Então quando essa energia ela é bloqueada, ela acaba sendo canalizada por uma outra coisa, né? E essa coisa pode ser algum tipo de rebeldia, né? Mas nada disso adianta, né?
Aí ele fala aqui, se a pessoa conseguir desfrutar do ato de amor totalmente, o ego desaparece. Porque no clímax, no mais alto clímax do ato de amor, a pessoa é pura energia. A mente não consegue funcionar. É tamanha a explosão de energia que a mente fica desorientada e não sabe mais o que fazer. A mente é perfeitamente capaz de permanecer em funcionamento em situações normais. Mas quando alguma coisa muito nova e muito vital acontece, ela para. E o sexo é o que há de mais vital. Se a pessoa pudesse se aprofundar no ato sexual, o ego desaparece. Essa é a beleza de se fazer amor, que é outra fonte de vislumbre de Deus, assim como o sono profundo, mas muito mais valioso, porque no sono profundo a pessoa fica inconsciente. Ao fazer amor, ela fica mais consciente, porém sem a mente. Né? Então, assim, é aquela coisa que eu te falei, não vai ser um sexo normal que hoje está falando aqui, é um sexo com presença, mas a energia que você tem no sexo, até mesmo no sexo casual, né? A gente, quando uma mulher, por exemplo, sente orgasmo, né? Ela tá tão envolvida ali no prazer, na energia que ela tá sentindo, que ela meio que ela tá cagando para quem ela é, para tudo, ela tá vivendo aquele momento, ela tá tendo um orgasmo lá e ela tá sentindo aquilo e aquilo deixa ela fora de si, então naquele momento ela meio que tem uma conexão com a essência dela, porque a mente, o ego dela some, sobra apenas uma realidade. E essa realidade é uma porta de entrada para a essência, né? Aquilo é como se fosse uma meditação, né? Então é uma porta de entrada também, né? Apesar de que eu acredito que para as mulheres sejam mais fáceis, né? Ter essa porta de entrada, assim, sendo bem sincero. Os homens, eles são muito mais carnais, assim, tipo, assim, o potencial de prazer que uma mulher consegue sentir numa cama é muito, 1000 vezes maior do que o do homem, porque ela pode ter vários orgasmos e eu não sei se são todas mulheres, mas elas são muito mais sensíveis a essas sensações corporais, então elas se entregam muito mais a isso e elas acabam pensando menos, né? Tendo mais presença, né? Eu acho que o homem tem menos isso, não sei, né? Aí eu só posso falar mais com base na minha experiência. Mas tanto para o homem quanto para a mulher é possível também o sexo com presença, com amor, né? O sexo do Tantra, ele ser uma porta de entrada para a conexão com a sua essência. Aí ele fala aqui, né, que o Tantra, ele escolheu o ato de amor como uma janela em direção a Deus, né? O yoga, eles trabalham mais na linha do sono profundo, que eles acreditam que eles escolhem o caminho para transformar o sono profundo em um estado consciente, que isso é a meditação profunda, né? De modo que a pessoa saiba quem ela é e saiba que está no centro. Só que esse caminho ele é mais longo porque transformar o sono inconsciente em consciência é muito árduo e pode levar muitas vidas. O Osho mesmo aqui está falando que é difícil, né? Mas eu acredito que, assim, quem domina isso vira um Buda, vira um cara foda. Assim, não tem coisa mais bizarra do que você conseguir meditar conscientemente em um estado profundo, né? Supera tudo, sexo, qualquer outra coisa, amor. Ali você realmente entra em conexão com a sua essência e você encontra a verdadeira felicidade para sempre. Mas o Tantra, ele escolheu um caminho muito mais curto e mais agradável. O ato de fazer amor pode abrir a janela. Tudo que é preciso é desarraigar os condicionamentos que os padres incutiram nas pessoas. Os padres os incutiram nas pessoas para que pudessem se tornar mediadores e agentes entre elas e Deus, de modo que o contato direto das pessoas fosse cortado. Claro que as pessoas precisariam de alguém para conectá-las. Assim o padre se tornaria poderoso. E o padre foi poderoso ao longo de muitos séculos. Então foi uma jogada até mesmo estratégica, né? A partir do momento que uma das formas mais tradicionais e comum
de se sentir essa presença, de se sentir conectado com essa essência era o sexo. A partir do momento que a igreja ela gerou culpa nas pessoas, e as pessoas meio que julgaram isso e não se permitiram mais estar presente, fazer as coisas com consciência, fazer o amor, o sexo com consciência, elas precisavam de alguma outra coisa que gerasse uma conexão com Deus, com a essência dela, né? E o padre, ele acabou pegando essa posição, né? Então ele acabou se tornando uma figura totalmente desejável, né? Só que assim, ele é puro marketing, né? Puro maneira de ganhar dinheiro, né? Isso aqui é a visão do Osho, né? Claro, e tem muito sentido, né? Ele estragou as fontes interiores das pessoas, ele tornou-se muito poderoso, mas toda a humanidade ficou sem desejo sexual, sem amor e cheio de culpa. É preciso abandonar essa culpa completamente. Ao fazer amor, a pessoa deve pensar em oração, em meditação, em Deus. Ao fazer amor, deve queimar incenso, entoar um mantra, cantar e dançar. O quarto, há que ser um templo, um lugar sagrado, e o ato sexual não pode ser uma coisa apressada. A pessoa deve se aprofundar nele, saboreá-la da forma mais lenta e graciosa possível. E ela vai se surpreender, ela tem a chave. Então, assim, é isso que eu te falei, né? A gente claramente vê aqui que o Osho está falando de um sexo totalmente diferente de um sexo casual, né? É um sexo como uma arte, né? Em que você dança, em que você canta, em que você ora, em que você medita, em que você está totalmente presente, né? É um ritual, por assim dizer, né? Na visão do Osho e do Tantra, né? E assim você consegue de fato ter o acesso, né? O amor é um outro fenômeno, um dos que tem maior potencial, no qual o ego desaparece e você permanece conscientemente, completamente consciente, pulsante e vibrante. Você não é mais um indivíduo, está perdido na energia do todo. Depois, isso acaba se tornando um próprio modo de viver. O que acontece no auge do amor tem de se tornar a disciplina da pessoa. Não apenas uma experiência, mas uma disciplina. Então aqui, o amor, eu não sei muito bem como isso funciona, vamos ver a linha de raciocínio aqui, mas é meio que, tipo assim, ele fala que assim, o amor também é como se fosse uma grande porta de entrada. É diferente que o sexo, apesar do amor entrar dentro do sexo real, porque para você conseguir tornar o sexo uma conexão, você precisa estar em um estado amoroso também, não é um estado carnal. O estado carnal é o sexo casual, a gente está falando do sexo tantra, né? E aí quando você começa a amar, estar em um estado amoroso, em várias situações, e você começa então não só a amar a pessoa que está ao seu redor, mas também a pessoa que você ama, né? Você começa a se amar em primeiro lugar, amar a pessoa que você ama, isso vai gerando ondas em que você vai começar a amar várias outras coisas. Então você começa não só a amar uma pessoa, é bom amar uma pessoa, por que você não pode amar várias outras pessoas? E aí você começa abrindo ondas e esse amor ele vai se expandindo cada vez mais, de modo que isso torna um estilo de vida. Você simplesmente ama tudo, ama a terra, a areia, a árvore, e você está o tempo todo em um estado amoroso. Isso meio que gera um estado meditativo em você. E você está constantemente tendo acesso à sua essência, conectando com a sua essência. Então aqui você está... Então, o que quer que a pessoa esteja fazendo, ou por onde que ela esteja caminhando, no início da manhã, com o sol nascente, ela tem o mesmo sentimento, a mesma fusão com a existência. Deitada no chão, o céu cheio de estrelas, tem a mesma fusão novamente. Deitada na terra, sinta-se como pertencente à terra. Então, assim, vamos lá. E tem outros momentos que o ego escapa, que são momentos de grandes perigos.
Por exemplo, digamos que a pessoa esteja dirigindo e de repente vai ver que acontece um acidente. Ela perde o controle do carro e parece que não há nenhuma possibilidade de se salvar. Vai colidir com a árvore ou com um caminhão que se aproxima ou vai cair no rio. Isso é absolutamente certo. Nesses momentos, o ego desaparece de repente. Essa aqui eu até vivi a experiência, então eu sei muito bem como que é a sensação, uma sensação surreal, né? Eu estava dirigindo, minha tia estava dirigindo e aí ela se distraiu por um momento e aí quando a gente estava vendo, o carro estava rápido e a gente ia bater numa árvore, num carro. E aí naquele momento que eu vi que a gente ia bater, que tipo assim, que tinha rolado descontrole, você meio que entra num filme, velho. Sabe aquela sensação de você ver o filme e ele demonstra tipo um acidente mesmo, ou qualquer outra coisa, e as coisas passam tudo em câmera lenta? É essa sensação que eu tive, velho. Tipo assim, eu vi tudo em câmera lenta, tava tudo vivo, sabe? É uma sensação assim, por mais contraditório que pareça, é uma sensação muito boa, velho. Claro, né, que é perigoso e tal, né? É bom a gente fingir um acidente por causa disso, mas você entra em um estado de presença, um estado meditativo ali, que você consegue sentir, assim, um sentimento que você nunca sentiu antes, assim, né? Se você não for uma pessoa meditativa, né? Uma pessoa que busca por isso, né? Uma coisa bem doida, assim. É por isso que existem grandes atrações para se envolver em situações perigosas. As pessoas escalam o Everest. Isso é uma forma de meditação profunda. Elas não podem compreender isso, mas é uma meditação. Escalar montanhas é perigoso. E quanto mais perigo, mais bonito. Então, os indivíduos têm um vislumbres, né? Eles conseguem sentir a ausência do ego, né? E quando ele sente isso, ele se sente vivo, porque ele se conecta com a realidade, com a essência, com a fonte. Ao mesmo tempo, ele se conecta com a morte, né? Porque o ego, ele mata o indivíduo, então você meio que deixa de existir. A sua personalidade, que você apenas sente essa sensação, que é a sensação de conexão com essa essência. Então, assim, tem essa questão do perigo aí, né? Da galera usar o esporte radical para sentir essa sensação de perigo. Então, naquele momento, não ter o ego e ter a ausência da mente, e aí ser uma espécie de meditação. Ou, dependendo do que a pessoa realmente gosta, assim, se for uma paixão muito grande, assim, se uma pessoa ela é uma pessoa muito artística, ela olha um quadro extremamente belo e ela se perde naquele quadro. Naquele momento é uma espécie de meditação também, porque no que ela se perde, ela meio que mata o ego. Quando mata o ego, fica só a realidade, a água plena, não tem as nuvens. É como se as nuvens fossem o ego. E então, quando você sai fora, fica fora de si, você meio que tira as nuvens. As nuvens, elas saem e tem somente o céu claro, né? O céu azul. E aí você consegue sentir a sua essência, né? E é um estado meditativo. Tem drogas que fazem isso também, né? Em que as pessoas, elas ficam fora de si. Então, essas coisas que deixam as pessoas fora de si, elas faz com que seja um processo meditativo. A questão é, você não vai usar uma droga, que é uma coisa que vai destruir todo o seu cérebro, para fazer para entrar nesse estado meditativo. Você vai procurar coisas mais naturais, como amor, como meditação, como sexo, como até mesmo esportes radicais, porque são coisas saudáveis, por assim dizer, entendeu? Você não está machucando o seu corpo igual uma droga faz, né? Você não está destruindo seus neurônios igual uma droga faz. Então, assim, é basicamente isso. Acho que deu para vocês terem a conclusão, vocês entenderem, né, o que eu quis dizer com o fato da gente não estar preso ao ego, mas estarmos vivendo, mas a gente está sempre vivendo dependente dele, mas entender que a gente consegue criar momentos
em que nos leva à realidade, em que nos levam à conexão com a nossa essência, à meditação. E quem sente essa sensação sabe que vale muito a pena, porque você se sente vivo, você se sente feliz, é uma sensação muito diferente. Eu falo isso, eu quero muito aprender a meditar profundamente de forma consciente. Eu acredito que a chave da felicidade mesmo está aí, porque você consegue entrar no estado consciente ali com a sua essência e conseguir entrar nesse estado a hora que você quiser, assim. Então você meio que está o tempo todo conectado com a fonte, mas como o Osho mesmo fala, é uma coisa difícil, é uma coisa árdua de se alcançar, mas é possível. Mas eu acho que um dos propósitos da gente aqui na humanidade é a gente um dos propósitos do Novos Fundamentos é a essência, é se conectar com essa essência. Então a gente sempre deve estar procurando formas de conectar com essa essência, porque é ali que a gente vai conseguir ser feliz verdadeiramente. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, né, do vídeo. E é isso aí. Valeu, tamo junto.